o tema da espionagem industrial no desenvolvimento econômico, né? Quando a gente estuda a história da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, do próprio Estados Unidos, a gente vê que a espionagem industrial, quebra de patentes, não respeito de propriedade intelectual é uma constante na história, né? Na história do desenvolvimento econômico e na história da riqueza das nações, né? Inclusive, o próprio tema de liberdade ou não, né, de propriedade intelectual e de existência de patentes foi bastante debatido ao longo do tempo, né? A própria opinião dos economistas, e depois eu deixo aqui uma referência do meu amigo Rajun Chang, a própria opinião dos economistas em relação a isso mudou, né? Porque em momentos super liberais havia a ideia de que o monopólio, né, que na verdade a patente é um monopólio de propriedade intelectual, né? Então havia uma ideia de que as patentes não eram boas para o desenvolvimento econômico, né? Que o conhecimento deveria circular livremente e, portanto, as práticas de patentes eram consideradas como práticas protecionistas, vejam só, né? E depois, em outros momentos da história, a opinião dos economistas mudou um pouco, né? Foi mais na linha de que não é importante proteger o conhecimento e ter patentes, porque é isso que vai estimular mais inovações e mais investimento das empresas em conhecimento, né? Em inovações tecnológicas. Portanto, esse quase monopólio garantido pela patente é o que vai dar estímulo para as pessoas investirem em inovação e acúmulo de tecnologia, né? Então, a opinião dos economistas virou um pouco em favor das patentes, né? Então, até mesmo entre economistas e do ponto de vista de uma análise puramente, vamos dizer assim, teórica, né, sobre custos e benefícios de ter ou não patente, né, sobre posturas liberais ou não liberais em relação à patente, não há um consenso, né? Pelo menos na história, nunca houve um consenso, né? Agora a gente está numa quadra histórica em que se considera a existência de patentes importantes, né? Que as patentes garantem a propriedade intelectual e, portanto, incentivam o investimento em tecnologia, né? Mas, por outro lado, você poderia fazer o raciocínio de que a ausência de patentes faz com que o conhecimento se dissemine mais rapidamente e facilite o desenvolvimento de outros países, especialmente os mais pobres, e até mesmo os mais ricos, porque na verdade, na medida em que o conhecimento flui, ele pode estimular novo conhecimento e novas inovações, e isso meio que se retroalimenta, né? Então não é trivial essa discussão de patentes, se a propriedade intelectual deve ser protegida ou não, né? Dá para você elencar muitos argumentos a favor, muitos argumentos contra, e inclusive na história do pensamento econômico a gente encontra é, argumentos para os dois lados e essas opiniões oscilam, né? Então, é evidente que da ótica das multinacionais e dos países ricos, e aqui estou falando de multinacional de qualquer país, né? Você pode pegar de uma China, de uma Índia, Alemanha, Coreia, França, né? Até mesmo do Brasil, né? Da ótica de uma multinacional sempre será mais vantajoso defender a patente, né? Especialmente a partir do momento que ela já detém aquela tecnologia, aquele know-how, né? Pega o Big Pharma, né? Que a gente chama. Big Pharma são as grandes indústrias farmacêuticas do mundo, né? Olha o quanto elas tentam proteger com lobbies pesadíssimos, gastando bilhões e bilhões de dólares na OMC, no Congresso, para tentar proteger a propriedade intelectual delas, que é o que garante o lucro delas, né? O que a gente chama de monopólio ou quase monopólio de ser detentor daquela patente, né? Então, da ótica de uma multinacional, sempre será vantajoso defender o sistema de patentes, né? E tem economistas que são pagos a peso de ouro para defender isso, e lobistas, enfim, um exército, né, de pensadores, né, que defendem isso. Da ótica de um país em desenvolvimento, a situação já é bem diferente, né? Porque as empresas estão tentando, elas são entrantes no mercado quase monopolista. Então é muito difícil para elas baterem as ricas que já têm economia de escala, que já têm o conteúdo proprietário, já são donas do conteúdo tecnológico, que são donas da patente. Como é que você vai brigar com um cara desses, né? Uma gigante dessa? Tem o caso da Índia, que é muito interessante, que eles tinham uma indústria farmacêutica local, né, de empresas locais muito boa. E aí, nos anos 60 e 70, depois eu vou deixar a referência aqui, começou a entrar essa ideia de que se tivesse proteção de patentes na Índia, que se os indianos respeitassem isso, as multinacionais iriam entrar investindo pesadamente, usando os insumos da Índia, não sei o quê. Bom, o fato é que eles botaram uma lei de patentes mais dura e o investimento caiu, né? E o desenvolvimento da indústria farmacêutica na Índia começou a estagnar, até que o novo governo ali pós anos 2000 começou a flexibilizar de novo, e a coisa vingou. No Brasil a gente tem um belo exemplo disso, a lei dos genéricos, no fundo é uma lei de quebra de patentes, obviamente que de maneira mais civilizada, mais organizada, né, em casos especiais, mas o fato é que a indústria brasileira de medicamentos floresceu depois da lei dos genéricos, né? Então,
essa questão das patentes é um negócio muito importante da gente analisar e da gente discutir e não fazer uma, vamos dizer assim, seguir uma visão cega, né? Uma contradição em termos, né? Mas, enfim, ter uma postura muito extremada nisso, né? Como é que se tem hoje nos fóruns internacionais, né? É evidente que o que tem por aí prevalece o status quo, né? Defende os interesses das grandes empresas já constituídas e das multinacionais já estabelecidas, né? De Japão, de Europa e de Estados Unidos, né?